A paz do Senhor. Hoje eu quero ler o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Hoje eu quero falar sobre o pecado, pois ainda não consigo entender como é que os que dizem professar uma fé genuína no Senhor ainda conseguem viver de uma forma que desagrada a Deus. E isso digo falando de mim e de você. Somos pecadores de fato, mas fazer o que muitos fazem, aí não. Viver uma vida em desconformidade com a palavra e ainda assim subir no púlpito e arrotar santidade? Pera aí, irmão. A igreja não é área de lazer para você ficar brincando. Cuidado. Vamos tentar entender o engano que o pecado traz, e esse engano é gerado por falta da nossa negligência, por causa da nossa negligência com a palavra de Deus. O primeiro engano é que o pecado tem sempre a tendência de diminuir a sua gravidade. Entenda, o pecado ele tem a tendência de diminuir a sua gravidade, ou seja, ele nunca vai permitir que você veja realmente como ele é e o que ele faz com a sua vida, seja tanto no físico como no espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E enganados pelo pecado, dizemos: isso não dá nada, não. Aliás, isso nem é pecado. A Bíblia diz que quem planta, colhe. E se você plantar da carne colherá a corrupção. E dizemos: Deus é amor? Segundo, é que devemos entender que apesar de estarmos firmes no Senhor, não quer dizer que estamos isentos das tentações, isentos do pecado, não. O pecado ele invade o nosso campo da mente, ele invade a nossa imaginação, e à medida que vamos imaginando, começamos a desviar o nosso foco, e essa imaginação logo vira um desejo, uma vontade de ver como é o gosto do pecado. Que prazer dá este pecado? Isso acontece porque nos falta vigilância. Acontece porque temos um excesso de confiança em nós mesmos, ou porque queremos pecar, e isso é fato. O terceiro engano, e esse é estratégico, é onde a nossa vontade é unida ao que parece ser bom. Ou seja, o pecado vem sempre mostrar a você algo que aparentemente é bom, que não vai lhe trazer mal algum, algo que vai satisfazer ou até mesmo vai te dar um prazer. E a nossa mente logo trabalha para criar argumentos e até mesmo justificativas para cometermos esses pecados. Uma vez que cometemos o primeiro pecado, dificilmente pararemos de pecar de uma forma descarada. Devemos entender que o pecado, mesmo sendo agradável para a nossa carne, ele traz morte ao nosso espírito e nos afasta de Deus. Por isso, trabalhe sempre a sua mente e diga a ela que o pecado é ruim. Ele vai trazer morte e irá te afastar de Deus. Deus não concorda com o pecado, ele abomina o pecado, ele ama o pecador. Fuja das ilusões e até mesmo do engano que o pecado cria e viva para a glória de Deus. Fica aqui a minha dica, espero ter ajudado você. Eu peço somente que você comente esse vídeo e compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.